Fala pessoal, boa tarde. Começando mais um Forjados Podcast, segundo episódio. Hoje eu vim especialmente aqui com a mão de múmia, que a minha esposa já tá quase me tirando do jiu-jitsu, mas faz parte. Só uma lesãozinha no dedinho. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, muito especial mesmo, porque a gente se conheceu no trabalho, né, no mundo corporativo. E a gente tem uma história super bonita que a gente quer compartilhar com vocês. Ela vai compartilhar. É a Ana Flávia. A gente trabalhou junto aí há alguns anos no mundo corporativo e eu pude ajudá-la, né, de certa forma, mentorar ela e contribuir muito para a carreira dela. E hoje ela está voando aí, vocês vão conhecer ela mais. E a ideia é mostrar um pouco da história dela e trazer também algumas coisas que a gente quer falar aqui sobre ter controle das narrativas. Isso é super importante nos dias de hoje, é uma coisa que a gente tem cada vez mais visto na sociedade, sempre um lado querendo impor mais a sua versão, e se você não toma cuidado e ficar atento com isso, a chance de a gente poder ser consumido por alguém é muito grande. Então a gente vai falar um pouco disso, para trazer também um pouco dessa experiência, e aí eu vou deixar agora a Ana se apresentar aqui para vocês, a gente contar um pouquinho dela e começar essa conversa aí. Ana, bem-vinda, viu? Obrigada, prazer. Tô super feliz. Acho que como você falou, prazer. Eu sou a Ana Flávia. Como você falou, a gente começou nossa história tem alguns anos. Alguns anos, exatamente. Foi quando mesmo? Foi quando? 2020. Foi na pandemia? Acho que é isso, né? Acho que é 2020. 2020. E desde então a gente tá trabalhando juntos. Enfim, né? No meu desenvolvimento, você como meu bom mentor. Sempre falo pra todo mundo, tem um mentor, faz muita diferença. Com certeza. E amigo, acho que a gente é a prova de que o trabalho gera também amizades. E é isso, mas... E foi super legal como a gente se conheceu, assim, que eu tô pensando aqui, porque assim, foi num momento meio seu de carreira, e eu queria que também você falasse disso, assim, porque eu lembro que você tava numa área, né, num departamento onde, putz, o seu talento ali, o seu potencial não tava sendo explorado, né? Da maneira que poderia ser. E eu lembro que eu tava eu já estava consolidado, numa posição lá importante de liderança na empresa que eu tava, e a gente tava com uma vaga, né? E a gente queria eu queria alguém que não fosse uma pessoa especialista da área comercial. Olha que louco, né? Eu trabalhava na área comercial, mas eu não queria que fosse alguém da área comercial. Por quê? Porque eu queria os comportamentos, né? Que é os famosos soft skills, né? Eu tava querendo os comportamentos, porque a técnica a gente aprimora. Se a pessoa tem o comportamento, a técnica a gente aprimora. E aí, foi muito interessante porque você queria exatamente isso. Você queria sair dessa zona de conforto. E como é que foi isso, assim, pra você? Porque é desconfortável. Você saiu de um mundo e foi pra um mundo diferente. Cara, acho que foi muito complexo, né? Os processos todos de mudança da minha carreira, eles foram bem complexos, assim, bem tumultuados. E eu lembro que a gente se conheceu, eu tava num desespero, numa angústia grande. Basicamente, eu tava numa área que eu gostava das pessoas. Sim. Eu até gostava do que eu fazia. Eu achava que eu fazia, inclusive, muita coisa, mais do que ali era dentro do escopo, o que é normal. Mas eu também achava que eu tava presa. E eu falava muito isso até com você, né? Nossa, parecia que eu tava presa numa bolha jaula, ali, né? assim, numa bolha, que era aquela coisa do... Cara, o que eu vou fazer depois? Mas e depois? E por que as pessoas não querem que eu vá ser promovida? Tinha um pouco disso, né? Você faz tudo, você é muito boa, mas eu não quero também te botar em outra área, eu não quero que você seja promovida nesse momento. E aí eu lembro que eu falei, olha, independente se vocês querem ou não querem, eu quero. Eu quero ir para um outro lugar, aprender outras coisas e me desenvolver. E aí surgiu a vaga, a gente conversou. E aí eu lembro que quando eu cheguei na cadeira, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que estou fazendo? Por que vim para cá? Tipo, eu acho que eu pensava... Era o caos. Eu não tô entendendo nada do que essas pessoas estão falando. Ninguém tem tempo para mim. Eu não entendo nada do que eles estão falando. Eu não sei o que é comercial. Eu não sei negociar. Se me pedir para fazer alguma coisa, eu também não sei. Tem que olhar o sistema. Não tenho ideia de que sistema é. E aí eu lembro que eu entrei num desespero. Acho que logo na primeira semana. Não, e só um parênteses que você tá falando, até para o pessoal saber. Gente, a área comercial, ela é um ambiente... Hostil, ela é um ambiente hostil, né? Eu não posso negar isso para você. Tem
Ainda mais pra alguém que é novo, que às vezes não entende a dinâmica. Por isso que eu falei, nossa, tanto que na época era assim, nós temos que trazer pessoas do comercial, são pessoas que já entendem a dinâmica. E quando você não traz, realmente tem um choque, né? Porque é um ambiente bem complicado, as pessoas não têm tempo, é tudo muito pra ontem, né? E é uma área que as pessoas esperam que você já saiba, Exatamente. né? Então, assim, a área comercial não é uma área que alguém fala assim, nossa, vai lá, aprende. Não existe aprender na área comercial. Verdade. Todo mundo já tem uma expectativa muito alta, então é uma expectativa que você já sabe, que você vai chegar e já vai para aquele embate, é uma área que tem muito conflito. E aí eu lembro que eu cheguei, né, menina, de tudo, de jeito, de postura, entendendo o mundo de idade ali, né? mesmo. Exato. E aí você me colocou com uma pessoa que era mais velha, que não tinha a menor paciência, e aí falou, vai lá e aprende. E aí foi muito louco, acho que esse começo foi super complexo, de me achar mesmo, assim, e de entender que tava tudo bem eu não saber sobre tudo, eu não entender dos processos, que tava tudo bem eu entrar no desespero, mas que aquilo tinha que passar. E aí, aos poucos, acho que a gente foi construindo quem ia ser a Ana Flávia comercial. E onde eu ia chegar, né? Exato. E aí, eu lembro muito bem que teve uma época que eu chorava, assim. Eu chorava, eu falava, meu Deus, eu só choro. Isso daqui não vai acabar, eu só choro. E aquele desespero. E aí, num belo dia, eu parei e falei, não, peraí, mas eu entendi. Não, peraí, eu sei fazer essa planilha, eu sei fazer essa conta. Eu sou engenheira, né? Então, eu falava, cara, conta eu sei fazer. O Excel eu sei mexer. Exatamente. Programar, eu sei fazer. E aí eu lembro que eu comecei a montar uns sisteminhas e falar, beleza, então eu vou ter o sisteminha da Ana Flávia. Eu vou ter a planilha da Ana Flávia. Eu vou ter a técnica da Ana Flávia. Vou me achar aqui, né? Vou me achar no meu mundo. E aqui eu vou ficar. E aí, aos poucos, eu fui falando, cara, eu sou boa nisso. Peraí. Entendi, peguei a manha. Sei fazer, deixa eu pegar aqui mais um negocinho. E aí, aos poucos, acho que foi construindo a segurança, assim, de me sentir bem, de me sentir confortável. E até de falar, olha, acho que aqui ficou pouco pra mim. Acho que aqui preciso ir pra um outro caminho. E aí, enfim, E é legal isso, né, Ana, que você tá falando, porque assim, eu tô ouvindo você e lembrando do ambiente, né? É muito importante também que nesse ambiente hostil que eu falei, né, da área comercial, é importante que a gente tenha uma liderança que também crie um ambiente saudável para as pessoas se desenvolverem. Porque se no meio do caos a pseudo-liderança, vamos dizer assim, também tá no caos, esquece. Aí é infernal. Aí é onde dá o burnout, aí é onde a pessoa pede afastar, aí é onde começa o caos a acontecer na saúde das pessoas. Então, acho que assim, também é super importante ter alguém que consiga trazer um pouco de frescor, né, pro ambiente. Sabendo que tá no caos, né? Porque a gente sabe que tá no caos. É a calma do desespero, né? Tem que se desesperar devagar. É isso. A hora de desespero. E assim, acho que é importante ter alguém que te dá a luz do fim do túnel. Exato. Porque enquanto você não vê a luz do fim do túnel, parece que você tá se afogando. Aí você tá se afogando. Aí você tá se afogando, você fala, meu Deus, como é que eu saio? Assim, eu não vejo luz, eu não vejo esperança. Eu não vejo que isso daqui é passageiro. Porque quando você vê a luz do fim do túnel, você sabe que as coisas têm começo, meio e fim. Então aquilo vai ter um fim. Exatamente. É um período. Né? Enfim, e vai aprendendo sobre tempos, movimentos, quando se desesperar, o porquê se desesperar, porque o desespero é normal. O desespero vem, o incômodo vem, se não vier tá errado. É o que a gente falou do desconforto, né? Ele vira um combustível, né? Ele vira um combustível. Estar naquela situação acaba virando um combustível. Você fala, agora, né? Você falou assim, a Ana precisa achar o controle dela. Foi achando a planilha, foi achando... Ou seja, você vai no desconforto achando uma forma de... Calma aí, deixa eu acalmar essa tempestade aqui, e de né? andar, porque você não pode paralisar. A gente discutia muito isso, né? Até que ponto o desconforto te paralisa. Porque se ele paralisa, é ruim. É ruim pra todo mundo. É ruim pra quem é seu líder, é ruim pra você. É ruim pra sua família, porque você começa a impactar a vida de todo mundo, né? A vida não é só o trabalho, não é só a vida pessoal. Exatamente. Então, você tem que achar aquele ponto de que o desconforto, ele te dá a confiança de, cara, eu vou aprender nele. Exato. É uma oportunidade. É uma oportunidade a mais. E também não romantizar. Porque agora também tem a onda de vamos romantizar. Todo mundo precisa ser 100% do tempo feliz. Isso, Todo mundo precisa 100% do tempo aprender. Não vamos sofrer, gente. Não vamos sofrer. Não pode ter dia ruim. Eu trabalho com aquilo que eu amo. Putz, eu acho muito legal. Você trabalhar com o que você ama é muito legal. Você viver do que você ama é muito legal. É sempre o que a gente busca, né? Mas nem todos os dias são dias bons.
nem todos os gestores são gestores bons. Exato. Nem todas as empresas talvez estejam preparados para aquele perfil de pessoa que você é. E aí, muitas vezes, as pessoas também ficam nessa noia do romantizar, assim, e aí gera mais ansiedade ainda. Né? Porque aí você quer ser o melhor em tudo, aí você quer dar conta de tudo. E você vê que não é isso, aí você vê que a realidade não é essa. Não é. E tá tudo bem não ser essa. Senão você não estaria com o seu dedo quebrado. Por isso que eu gosto do jiu-jitsu, que ele me ensina essas coisas também. Exato. E deixa eu te falar uma coisa, você tava falando assim, né? Voltando um pouquinho e vindo e chegando um pouco nesse momento. Quando você tava lá na outra área, você tava numa situação, você falou coisas que eu fiquei refletindo aqui. Você tá pronta para ser promovida, mas, putz, você tá bem aqui na oposição, ou seja, você ficava ouvindo uma versão, um discurso da liderança falando assim, você tá pronta, você tá super bem, você é alta performance, mas não tá pronta para ser promovida. Aí, eu quero entrar num ponto que é o que a gente tava discutindo, que é assim, essa questão da narrativa, né? Sim. Quando você tá num ambiente onde você tá ouvindo coisas que estão te bloqueando, como é que você consegue combater isso? Porque é super perigoso, tá, gente? Essa parte de você tá ouvindo alguém te dar uma direção que, na verdade, é o ponto de vista dela. Só que ela tá te convencendo ali. Se você permite, né? Que, realmente eu não tô pronta. Realmente não é pra mim. Realmente, você começa a se encolher, né? Até que você começa a acreditar naquilo. E, na verdade, não é a verdade, né? Só que a pessoa tá ali, né? Aquela coisa do feedback, né? Complexo. Por isso que, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o quanto que você teve que lidar com essas situações onde tinha alguém sempre querendo te dar uma versão que você falava, não sou eu, não é minha essência, eu não acredito nisso. Como que você pegou isso, né, nos momentos que você teve que enfrentar eu acho que a gente situações como essa? 2 momentos, assim, que você vai lembrar muito bem, né? Na época que a gente trabalhava junto, que era sempre esse discurso. Você é ótima. Você é uma nota 10. Eu queria que todos os profissionais fossem como você. Mas também não quero te promover. É isso aí. E aí, você vai entrando um pouco na pilha do, cara, o que tá faltando? Por que ninguém quer me dar feedback? Será que o feedback que querem me dar é um feedback tão ruim que ninguém tem coragem de me dar aquele feedback? E aí conta uma história, e aí né? Você fala, aí você começa a questionar. Será que é uma coisa muito, né? Fiz alguma besteira muito grande, assim, pra não quererem me promover e ao mesmo tempo falarem que eu sou uma performance muito boa? Parece que alguma coisa fica muito solta, assim. Aí você cria esses monstros, né? Vai criando um monte de versão. Aí você começa a achar que beber água é um problema, né? Porque você começa a falar, se eu vou beber água, eu preciso beber água. Contar até 3, dar 3 pulinhos. Porque se eu não fizer isso, alguém vai achar... E você começa a entrar numa situação ali de ansiedade meio complexa. Acho que, sim, o primeiro momento que eu lembro foi esse. E pra mim, o ponto foi procurar ajuda, né? Procurar entender o que estava acontecendo. Beleza, não era ali que eu ia ser promovida? Não era. Então, tudo bem, eu não preciso dar um passo pra frente agora, mas eu vou dar um pro lado. E aí, eu vou dar um pro lado numa outra área, buscar um outro gestor, buscar um outro ponto de vista. E aí, foi quando eu fiz a minha primeira mudança pra área comercial. E aí, acho que a primeira coisa que eu te falei, eu não sei se nem você lembra disso. Eu falei, você pode ser sincero comigo no feedback? Você pode não passar a mão na minha cabeça? Uma necessidade, né? Eu preciso saber o que não tá acontecendo, assim. Eu não quero que as pessoas achem que tá tudo bem, que eu sou ótima e que sempre falta algo. Então, não passa a mão na minha cabeça, me dá o feedback, que é o feedback pra ser dado. Lógico, não precisa faltar com respeito, não precisa ser grosso, mas me dá o feedback do que eu preciso evoluir, porque senão eu não vou evoluir. E aí, eu lembro também de falar, eu tenho maturidade pra entender o feedback, né? Não desconfie da minha capacidade psíquica de entender também o feedback que você tá me dando. Então, me dá o feedback. Até porque eu fui criada assim, a minha família sempre me cobrou muito, e sempre quis o melhor, e que eu fosse boa nas coisas que eu me dedicasse, enfim. Então, eu sempre te falei, me dá o feedback. E aí, com isso, naturalmente, eu acho que eu fui crescendo, né? E aí, veio a promoção, veio uma área maior, veio uma responsabilidade maior. Começa com, cobre as férias do não sei quem, cobre ali aquela área, me ajuda aqui, me ajuda ali. E aí, aos poucos, você vai crescendo. Exato. Acho que esse é o primeiro momento. E aí, depois teve um segundo momento que eu já estava em outra empresa, a gente já tinha se separado. Teve esse momento. Teve um momento que a gente teve esse momento. Triste. Mas é um momento que deixa eu te falar uma coisa disso daí. Foi bom. É um momento que, para quem lidera time e realmente tem uma preocupação em servir a outra pessoa, né? Porque essa é uma coisa importante. Tem líder que quer ser servido, né? Ele quer que as pessoas sejam súditas, né? E sirvam ele como se fosse um imperador. E não tenham opiniões e não tenham vontade. Isso aí, tem que servir ele. E tem o líder que serve. Esse que serve, eu posso afirmar assim,
é o momento de maior felicidade que ele tem quando ele sabe que... É como se você tivesse um filho e você falasse assim, chegou a hora do meu filho ir embora pra casa dele, porque ele vai casar, porque ele vai, enfim, trabalhar, porque ele vai viajar. E aí você fala, nossa, tipo, Fiz minha parte, né? consegui. Então, pra mim, foi um momento super especial, tá? Nessa parte, porque Não, eu lembro que... você avançou, né? Não era que você tava indo de Não. lado. Olha que legal que você falou, né? Eu tive que fazer um movimento lateral onde eu tava pra poder dar um passo. Ou seja, esse movimento lateral, você queria encontrar um propósito maior, você queria encontrar uma liderança. Queria me encontrar, né? E você também queria se encontrar, principalmente. É. Você se encontrou e falou, agora eu posso voar, né? Da minha forma. Então, putz, isso pra mim era... E o voar pra mim era, naquela época, né? Eu acho que eu tinha o sonho de ser gerente antes dos 30. Eu tava cheia das metas, lembro disso, né? eu lembro disso. Juventude, essa geração. Ser gerente antes dos 30. Tinha toda uma idealização do que ia ser o meu antes dos 30 ali. Aí Tava eu falei, tudo planejado. Planejado. Então eu falei, quero ser gerente, quero ter time, vou ter uma cadeira grande. Tchau, eu vou. E a nossa amizade continua e continua. Com E certeza, está até hoje. com certeza. Estamos até aqui, ó. Mas essa mudança, acho que também foi uma mudança muito complexa, né? Porque eu tava saindo também de uma gestão que era confortável, que me conhecia. De uma empresa que eu continuava sendo um talento, que as pessoas gostavam muito de mim, que gostavam muito do meu trabalho. De um meio ali da indústria, né? Das categorias que eu tocava, que também todo mundo me conhecia, então era confortável. Eu tenho amigos até hoje que estão ali. Pra ir pra um negócio novo, pra ter time, pra assumir uma área, pra falar, sou o gerente. Achava demais. Eu falava, nossa, eu sou o gerente. Parecia assim que eu virei. Status. Vixe, achei que eu tava bombando. Mas é o símbolo da evolução, é isso. E aí eu falei, bom, vou pra esse outro desafio, enfim. E aí, nesse outro desafio, também tive, acho que, um outro momento que você vai lembrar super bem. Que eu tava começando ali, já tinha entendido de comercial, então já tava ali já era mais dominante, né? Navegando melhor no ambiente. E aí, teve um momento que falaram, olha, você tá indo bem, agora toma aqui uma outra área, um outro pedacinho. E aí, foi super complicado esse toma aí, essa outra área, esse outro pedacinho, porque eu fiquei com a síndrome da impostora, acho, ali, de pegar a área que era já de alguém, essa pessoa ia ficar um tempo fora. Um time que era de outra pessoa. Um time que era de outra pessoa, era bastante coisa. Como é que ia ser a volta dessa pessoa? O que as pessoas iam achar? Iam achar que eu tava roubando uma vaga? Iam achar que eu tava, né, tipo, me achando, invadindo espaço? E aí eu lembro que, assim, foi bem complicado. E eu fiquei muito tempo até entender como é que eu ia me comportar. E muito tempo pra entender como é que eu ia gerir as pessoas que estavam comigo. Porque era um momento de caos completo na empresa, né? E aquele caos de querer crescer, dores do crescimento, a gente precisa evoluir. Eu com um time relativamente grande, porque na época eu acho que eu saí. Quando eu fui ser gerente de 1. E aí nessa época eu fui ter 12. Tinha gerente embaixo de mim, eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí você tem que aprender. Como é que eu ia gerir essas pessoas para também não passar o desespero, Sim. ou aquilo que eu não estava feliz, ou aquilo Exato. que eu estava com medo. Responsabilidade grande, liderando gente. E como é que eu ia me comportar. E aí foi super complexo, né? Foi super complexo porque entra um pouco a narrativa que as pessoas estavam criando. E aí eu me perdi, confesso que eu me perdi durante um bom tempo, assim. Acho que eu me perdi na liderança, me perdi como Ana Flávia e me perdi como pessoa. Né? E vi reflexos disso que foram muito difíceis, assim. Eu lembro de uma reunião que eu fiz com uma pessoa do meu time naquela época. Cara, eu espanei. Assim, dei show. Foi horrível, foi ridículo. Foi desnecessário. E aí eu lembro que na época eu falava assim, pelo menos eu dei o piti, eu e ele. Eu não dei o piti no resto do resto do time. Não contaminou todo mundo. Não contaminei ali separado. Uhum. Depois eu fui pensar, não, mas nada a ver. Tipo, pra que eu fiz isso? Pra que eu também acabei com o dia daquela pessoa? Hoje, super amigo meu, ele fala, cara, eu levei pra terapia. Nossa. Tipo, você passou do ponto, você se perdeu. E eu me perdi. E aí, talvez ali tinha sido uma fagulha. Você já tava lá num estágio já de pressão gigante. E ali foi a bomba, explodiu a bomba. Explodi. E aí eu falei, aí eu parei. Aí esse dia eu lembro que eu parei. Te chamei. Falei, vamos almoçar comigo? Eu lembro. E aí eu lembro que eu chorei. Bastante, assim. Falei, cara... Chegou assim, sentamos, eu cheguei no lugar. Ela já aqui, ó. Meu Deus do céu. Falei, caramba, o que aconteceu? Já tava até meio sem reação. Falei, o que eu faço agora? Eu acho que eu falei assim, me passei. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser essa líder, eu não quero que as pessoas do meu time olhem pra mim com medo, ou que olhem pra mim e falem, cara, ela é um caos.
Eu quero ter um legado legal, eu quero ser uma pessoa, acima de tudo, uma pessoa do bem, né? E aí eu fiquei super chateada. E aí eu te expliquei um pouco do contexto, Sim. né? Como é que eu tava me sentindo. E aí nessa hora você virou pra mim e falou assim, né? Mas por que você não pega a narrativa pra você? Não, na verdade foi assim, foi assim, mas antes foi assim, eu fui ouvindo, né, toda a versão dela e ela tava bem emotiva, né, no contexto. Falando, ó, não quero mais, tal, e de novo, né, um movimento que a Ana fez que eu acho que é muito importante, que eu me identifico muito, porque sempre foi algo que eu também busquei. Você sai de uma posição que está confortável, né? Bem. Tava lá, talento, high performance, vai chegar seu momento e tal. Aí ela fala, não, apareceu uma oportunidade aqui, eu vou abraçar. Vou sair do meu mundo, vou para um mundo ainda desconhecido, mas eu vou lá porque é a minha evolução. Aí você foi. Só que ninguém traz um script falando assim, ó, vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo pai. Não, você foi para um ambiente diferente. Total. E aí você vai viver coisas diferentes. Eu lembro que antes de você sair, a gente conversou sobre isso. Falei, ó, você vai ter que ter essa mentalidade de líder, porque você vai ter pessoas, agora você não vai estar sozinha, agora você vai precisar de time, você vai ter que ter equilíbrio emocional, todos os comportamentos que alguém precisa ter. E aí você foi contando, e eu fui ouvindo aquilo, só que eu tava ouvindo uma versão da Ana, que era uma versão, exato, que era uma versão que tava ali completamente entregue, nas cordas, né? Igual lutador ali, tava ali tipo, meu, tô me batendo de todos os lados e eu não sei muito o que fazer. Aí eu lembro que eu falei, Ana, peraí, eu não te conheço. Essa Ana, não tô reconhecendo você. Eu falei assim, como assim? Você tá deixando a pessoa criar a narrativa pra você? Você tá vivendo uma narrativa que estão te contando. Eu falei, você tem que viver e pegar de volta a narrativa pra você. É você sabe quem você é. Você sabe o seu talento. Sim. Ou seja, foi talvez um resgate ali que eu tentei de tirar de uma situação que você estava assumindo um papel totalmente entregue, de que eu sou uma vítima desse sistema, dessa pessoa, eu sou uma dessas vítima pessoas. Do que falam. Exato. Então, se todo mundo acha que eu tô roubando uma vaga, eu tô roubando uma vaga. Se todo mundo acha que eu tô me achando, eu tô me achando. Se todo mundo... Eu comecei a entrar naquele looping do... As pessoas acham e eu comecei a achar. E aí eu comecei a achar que eu era uma líder caótica, que eu tinha que passar pressão. E eu tava, né? Assim, surtada. Nasci pra isso. Foi muito difícil. Eu comecei a achar que eu tinha desaprendido. Eu lembro que eu falava, gente, eu acho que eu desaprendi. Porque eu acho que eu não sei nem mais negociar. Se sentar alguém do meu lado aqui, eu não sei nem como começa. A confiança tava lá embaixo, né? E aí eu lembro que eu só chorava. E você falou pra mim assim, retoma a narrativa. É isso. Pensa num jeito de retomar essa narrativa pra você. Assim, de retomar seus valores, de retomar quem você é. E retoma. O que você quer contar? Que legado você quer deixar? Que líder você quer ser? Você quer ser essa líder que você tá me falando? Ou que líder você quer ser? E a gente, com o tempo, assim... Até eu entender o que era retomar minha narrativa, eu falava, meu Deus, o que ele está me falando? Como é que eu retomo uma narrativa? Porque parecia que não tinha como retomar. Parecia que eu já tava no fim, assim, e que eu não ia retomar aquilo pra mim. Você tava bem na teia aí, né? Eu tava bem... E assim, minha família tava sentindo. Eu lembro. Porque eu lembro que na época, tudo desandou. Aí assim, eu já não tava mais me dando tão bem com os meus pais, eu sempre me dei bem com os meus pais. Eu já não conseguia mais ter relacionamentos, porque eu só vivia trabalhando. Então eu trabalhava assim, 24 horas. Imersa, né? Imersa naquele problema. O tempo inteiro. Eu me cobrava e eu me culpava. Porque eu queria ser a melhor filha, a melhor profissional, a melhor amiga. A melhor em tudo que eu fazia. E aí eu me culpava, porque eu falava também, eu não tenho tempo pra mais nada. Mas eu não tô sendo a melhor. E aí eu entrei num looping de ansiedade mesmo. Que não foi muito legal, assim. Mas eu saí. Acho que depois que você conseguiu retomar, né? Eu retomei. Demorou um pouco. Mas acho que depois que eu retomei, dá muito mais gás pra você falar, cara, isso não vai acontecer de novo. Você se blinda, né? Você se blinda, com certeza. E você já sabe o que te dá o gatilho pra aquilo virar uma narrativa do outro. Assim. Porque quando você não é dono da sua narrativa, acho que essa foi a grande coisa que eu percebi. Tudo que o outro fala é uma verdade. Você, na hora de se impor, não se impõe. Porque você começa a se impor e você começa a gaguejar, né? Eu acho. E aqui. A segurança, já não tem mais domínio se você é você mesmo, né? Aí você começa a ficar em dúvida do seu argumento. Aí você não tem argumento, porque você fala, o meu argumento não era tão bom. Mas e se aquele argumento. Aquele argumento não é tão bom. É isso. Aí você começa. Você sendo consumido. A ser consumido. E aí você começa a entrar na história dos outros. Então, sair um pouco, olhar. E acho que saber pedir ajuda, saber ouvir.
refletir é super importante. Muito. Sim, eu cheguei, Muito. depois da nossa conversa, eu chamei meu time e falei, gente, aconteceu uma situação. Que eu explanei. Você chamou o time, Chamei. É. Eu falei, aconteceu uma situação. Eu explanei com uma pessoa aqui Aí do você time. falou com todos isso? Eu falei com todos. Ah, porque você tinha falado que Não, eles falei não com estavam todos, todos não estavam envolvidos, mas você todos quis envolvidos. colocar todo mundo ali. Mas coloquei todo mundo. É, porque você sabe que rola as conversinhas, Não, né? e porque eu acho que a gente tem que saber demonstrar vulnerabilidade em algumas horas, assim. Legal, muito bom. E eu senti que o meu time Legal isso. tava entrando numa pilha de... A gente precisa ser os melhores. Tipo assim, todo mundo precisa ser o melhor. Eu preciso ter o melhor resultado. mundo se cobrando Eu não posso absurdo. errar. E tem uma pressão. E eu falo, cara, eu preciso explicar pra eles que eu também sou um ser humano. Que eu não visto nenhuma capa. Que legal, meu. E que eu... Você fez isso, como Eu você fiz, chamei mostrou todo mundo ali numa e falou, sala. ó, Climão, gente... torta de climão, assim. Entrei na sala, eu lembro que eu falei, gente, eu vou botar aqui elefante na mesa, eu errei. Assim, mas errei feio. Uma pessoa que tá aqui, inclusive, depois se quiser se expor e contar do lado dele o que aconteceu, fica super à vontade. Nossa, você falou, meu, vou Não, abrir eu o jogo com a tirei. galera. Falei assim, tem a capinha? Falei, galera, é o seguinte, Sem ó, agenda tirou aqui, oculta, sem agenda tira a oculta. capinha, vou ser sincera, eu espanei, não foi legal. Não fui uma boa Caramba. pessoa, acima de tudo. Não fui uma boa gestora. Não existe o que eu fiz. E aqui vão alguns aprendizados, assim. E eu falei, olha, sempre deem também o feedback daquilo que não faz sentido pra vocês ou da gestão que não tá fazendo sentido. Porque se não tivesse também acontecido essa situação, eu talvez não tivesse aprendido tanto quanto eu aprendi. Sem dúvida. Eu sei que foi horrível pra pessoa. Eu sei que, assim, Só levou pra desnecessário, terapia. só levei pra terapia. Ainda bem que ele tinha um suporte de alguém pra conversar sobre. Mas eu tô trazendo a vulnerabilidade, tô trazendo que eu não sou perfeita, tô trazendo que eu vou errar. E assim, eu preciso da ajuda, eu preciso da ajuda de vocês. Porque pra gente conseguir refazer a nossa narrativa aqui, vai ter que ser em time. E dessa vez é com vocês. E eu lembro que eu saí dessa reunião, todo mundo não entendeu nada, né? Ficavam olhando e disse, meu, louca, doida, tá falando um monte de coisa aí louca. Ah, mas tinha ali uma sementinha que você Mas deixou depois ali. deu muito certo, Deu, assim. porque aí você mostrou pra eles que Deu muito você certo. era de carne e osso. Talvez eles estavam vendo assim uma pessoa meio vilã, né? Putz, caramba, nós Eles estamos com tavam- uma pessoa que não olha pra gente, que não tem sensibilidade. Não, e estavam vendo a super-heroína, né? É isso. Ela resolve tudo, ela faz tudo, ela assume tudo. E não existe. E esse é o papel, e Não aí existe. direcionando até pra galera que tá ouvindo a gente assim, esse é o papel que você não precisa assumir, de você querer ser o senhor da razão, né? Sabe? Tem gente que assume o papel de liderança e fica com aquele sentimento de que tem que ser, eu tenho que saber de tudo, Sim. eu tenho que ser o mais equilibrado de todos, eu tenho que ter o domínio de tudo que acontece, e aí quando você entra nessa tensão, a grande chance que você tem de estourar é gigantesca. Gigante, porque você não vai conseguir. E aí, quando você mostra vulnerabilidade, não é que você está mostrando que você é fraco, né? Tem essa questão, né? A Brené Brown, né? ou que Tem um você é livro ruim. dela que ela fala muito sobre isso. Mostrar vulnerabilidade, pelo contrário, te mostra mais forte. Esse que é o grande lance. Tem gente que tem essa coisa ainda... que é um pouco do nosso histórico social, né? Mostrar Como que é checado. fraco, né? Você não pode mostrar que você é vulnerável, não. Hoje, mostrar isso significa o seguinte: pô, ele é humano, ela é humana. Ela erra também, peraí. Ela tá assumindo um erro, caramba, tudo ela tá bem. assumindo erro. Que legal, eu achei que ela nem imaginava que tinha errado, né? Então, acho que isso é uma coisa também super importante para quem lidera pessoas, não se cobrar nesse nível tão extremo, porque isso te perturba. E aí, Ana, eu queria conectar uma coisa também, só fazer um comentário que você falou de narrativa. Aninha, sempre que você estiver ouvindo alguém ou tiver num relacionamento com alguém, seja na vida pessoal ou profissional, Qualquer tá? relacionamento. Que você percebe que você não tá sendo você, é um sintoma claro de que você tá num relacionamento tóxico. É um sintoma claro que você está sendo tomado por uma narrativa do outro. Então pensa sempre nisso assim, ó, eu tô sendo eu? Não, nessa situação aqui eu não tô. Opa! Então, peraí, os dois têm que sentar ali, né, as partes e falar, peraí, tem uma coisa estranha acontecendo aqui. Porque senão, você vai ser consumido. E aí você vai começar a desacreditar de tudo da sua essência, né? Você vê que a Ana falou aqui assim, né? Eu voltei pra minha essência, né? Não, eu você voltei volta pro pra você. meu eu e falei, peraí, eu não sou assim. Tal, e aí começa a clarear, né? Talvez tava tudo meio obscuro, não tava entendendo nada, e de repente as coisas começam a clarear. E aí eu queria te perguntar isso também. Hoje, agora que você tem talvez essa consciência, depois de ter passado por esse processo, que é super complicado, como é que você se blinda? Porque isso também tá acontecendo a todo momento, não é uma Total. coisa que acaba, ninguém mais vai me impor nada.
tem umas situações que isso também acontece direto. Direto. Mas acho que assim, uma coisa importante é, também tem um lado, às vezes o outro lado não quer conversar. Isso é importante. Porque às vezes você tá num relacionamento ali tóxico e o outro lado não tá disposto O outro a lado ouvir. não enxerga isso. Que aquilo virou uma verdade absoluta. Então, pra que ele vai conversar? Esse é um problema. E eu lembro, inclusive, que nesse caso de carreira, quando eu saí da empresa, criaram uma história verdade absoluta. E aquilo é a verdade até hoje. E todo mundo assim, já de tava tudo e com ela, todos. exato. E beleza, a outra parte não quer conversar. Cara, tem aliados. Saiba quem são as pessoas, então, de confiança. Com quem que você vai se abrir. E hoje, o que mudou muito, acho que é não entrar no ciclo da ansiedade, no ciclo do desespero, no ciclo de olhar e falar, eu não sei sair dessa narrativa, eu não sei mais tomar o controle. Eu acho que eu percebo mais rápido que eu não tô sendo eu. Legal. A hora que eu vejo que eu não tô assim, coisas básicas, tá? A hora que eu vejo que eu não tô mais treinando. Você me conhece, sabe que eu gosto. Então assim, não tô mais treinando. Eu não tô mais saindo com as minhas amigas. Que legal. Meu relacionamento com os meus pais deu uma estremecida. Né? Você olha pra sua rotina. Relacionamento com os meus pais deu uma estremecida. Tô me sentindo muito estressada, muito ansiosa. Falou, opa, peraí. Alguma das narrativas da minha vida... Escapou algum fio aqui. Não estão tão boas. Que Deixa legal. eu entender. Você olha, então você meio que você se protege olhando pra sua rotina. Opa, isso aqui eu sempre fiz direitinho, eu não tô fazendo. Isso aqui desequilibrou. E eu começo a ficar meio estressada, assim. Quando legal. eu começo a descontar. Isso é legal, isso é bom. E eu desconto meu estresse nos outros, o que não é bom. Né? Então, aí você fala, opa, também não... A hora que eu começo a ver que eu tô dando umas patadas assim, eu falo, vixe... algum lado o negócio não tá algum fio tá andando, desencapado alguma aí. coisa não tá acontecendo, deixa eu ver. E aí, eu acho que hoje eu já sei muito mais que eu tenho condição de sair das narrativas que eu não quero. E aí, eu sei muito mais dizer não do que sim. Isso é importante, né? Eu fiquei muito tempo só, né? Amém. Vamos lá, vamos conseguir. Sim. Vamos abraçar o mundo, né? Fazendo a vontade dos outros também, né? Você quer fazer não sei o quê? Queria? Não, tava cansada, eu queria dormir. Mas eu tava lá. Você quer não sei o quê? Sim. E você vai fazer? Sim. Tudo sim. Tudo sim, um eterno sim. Aí hoje eu já falo assim, vamos discutir aqui a prioridade? Porque pra eu te entregar isso, eu vou precisar mudar a prioridade de outra coisa. Vamos reorganizar o combinado? Ou olha, aqui passou um pouco do ponto, eu vou precisar de mais recurso. Aqui passou um pouco do ponto, eu preciso de mais tempo. E eu aprendi a refazer os combinados da minha vida. Tanto com amigas, assim, que hoje em dia tem horas que eu falo, gente, eu tô cansada, eu quero dormir. Ou treino que eu falo, realmente, hoje eu vou descansar. É minha prioridade, eu não vou entregar esse treino aqui. Tem que mudar a rota, acho que tem que saber mudar a rota. Exatamente. E no trabalho tem que saber também essa hora de falar, isso daqui não dá pra fazer agora, eu preciso colocar prioridade depois, ou eu preciso desse recurso. Não é o não entregar por não entregar. Sim. É o não entregar sabendo dos argumentos, tendo a segurança que você tá fazendo o seu melhor ali com o que você consegue. E acho que hoje eu trabalho mais desse jeito, eu vivo mais desse jeito. É um não consciente, né, Aninha? Um não que você e mais sabe... tranquilo. Exato. Não é aquele não de, ai meu Deus, vou sofrer, por que eu falei não pra aquela pessoa? E mais tranquila, acho que mais calma com as coisas. Assim. E deixa eu te falar assim, se você... Eu assim, eu sempre tive Você me conhece também e no tempo que a gente trabalhou junto, eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, né? Tive líderes mulheres, aí depois que eu assumi a posição de liderança, eu também tive muitas mulheres no time. Então, pra mim, sempre foi uma coisa que me agregou muito. Eu sempre gostei da pluralidade, né? Tinha mulheres, homens, tinha LGBT, que amar, enfim. Eu sempre achei isso muito, muito positivo, porque a diversidade gera opiniões distintas e você consegue juntar, quem tem essa capacidade de juntar as capacidades de todo mundo, você consegue fazer algo grande. E você, por ser mulher, você sabe o quanto que também esse ambiente difícil. Corporativo, comercial, ambiente comercial, ele é historicamente muito machista, né? Um ambiente com majoritariamente de homens. E é sempre muito difícil, né? Eu vejo isso até hoje também, que eu ainda continuo trabalhando no mundo corporativo, e eu vejo muito isso. Então, se você tivesse assim que dar uma mensagem, principalmente para as mulheres que estão começando, que estão numa jornada talvez assim anterior à sua, né? De quero conquistar, quero ser gerente dos 30, quero avançar. E o que você poderia dizer para elas nesse sentido? Sabendo que elas vão enfrentar preconceito, sabendo que elas vão enfrentar um ambiente que muitas vezes vai ser tóxico, vai tentar fazer elas acreditarem que elas não estão prontas, que elas não são boas. Ou seja, vai encontrar gente assim, infelizmente, né? Não existe, como você falou, não vamos romantizar. Não existe. Que não é isso. E sabendo de tudo isso, isso gera um medo, né? Isso gera uma insegurança, muitas vezes.
Então, o que você diria pra elas? Você que passou por uma jornada e hoje você tá numa posição super legal. Se você quiser falar também, fica à vontade. Mas o que você diria pra elas se você fosse dar Ai, são tantas coisas. esse feedback aqui, assim, pra elas? Cara, acho que acredita. Acredita em você. Acredita que você é capaz. E tenha dados, tenha fatos. Porque também não adianta assim, sou muito boa. Tá, mas também o que você fez? Mostre, Guarda, né? Guarda ali. Faz... Não adianta ser bom, tem que saber mostrar. Toda vez que eu faço um projeto grande, ou que eu tenho um número grande, assim, né? Fiz uma coisa legal, eu tenho um arquivo da minha carreira. Que legal. Eu tenho um arquivo da minha carreira. E aí eu coloco qual que era o contexto, o que eu entreguei, qual foi o estado que eu tive. E aí, assim, fiz um negocinho legal, eu falo, vai pro arquivo. Vai pro arquivo. Legal. Por quê? Porque vai você alimentando ele lá. E você começa a se empoderar. Porque aí você lê seu arquivo, você fala, eu não tenho mais uma linha. Eu tenho algumas linhas de casos legais da minha carreira e coisas representativas que eu posso contar e que eu me orgulho. E que você revisita também quando você... E aí você fala, fiz um negócio legal. Então, é super importante, acho que, acreditar em você com propriedade, com fatos, com coisas ali, porque você faz muita coisa boa. Você faz muita coisa legal, então confia, assim. Acho que outra coisa que é mega importante é o respeito nunca pode faltar. Isso, legal. Infelizmente, nos dias que a gente tá, é muito fácil das pessoas falarem assim, mas eu não concordo. Mas eu não aceito. Tá tudo bem você não aceitar, tá tudo bem você não concordar. Todo mundo teve uma história e uma criação diferente, mas todo mundo tem que respeitar. Então, ele é inegociável. É um valor inegociável, sem dúvida. E isso aconteceu já algumas vezes. Tô numa mesa, numa reunião, e aí sempre vem aquele que quer saber mais, ou que quer falar mais. Sempre tem um expansivo, né? Falar. Sempre tem um expansivo. Cara, eu já peguei e falei, desculpa, mas esse tipo de comportamento comigo não funciona. Com licença, estou me retirando. Eu pego e saio. Mas, gente, respeito não é negociável. Né? Não é que eu vou tolerar uma situação. Eu não sou obrigada a me sujeitar a nenhuma situação que faz mal pra mim, ou que tá fora ali do que é normal dentro do bom senso da sociedade. Eu pego e me retiro. E eu me retiro até hoje, tá? Recentemente, inclusive, aconteceu uma situação que eu falei, olha, era uma outra mulher, ela, enfim, né, queria ganhar no grito. Queria impor a narrativa dela. Queria colocar a dela no grito. Eu falei, é o seguinte, a reunião vai acabar se a gente for por esse caminho. Eu não vou ficar aqui. Sim, acho que já perdeu o respeito, inclusive, com as pessoas que trabalham com você. Eu pego tenso. E saio. Clima pesado. É tenso, mas assim, eu não vou... Acho que ninguém é obrigado a passar por situações que vão fazer mal, ou que te dão essa sensação de estou sendo desrespeitada. Então, foi pro desrespeito, não aceite. E, cara, acho que viva feliz, com naturalidade, com calma, não precisa se desesperar, não precisa também querer provar tudo a todo custo. Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém pior. Exatamente. Você sempre vai ser boa numa coisa, talvez você não vai ser boa em outra, tá tudo bem. Exatamente. Que baita chance de aprender. Concordo. Não acho que vai ser 100% feliz, não acho que todo mundo vai te achar demais e tá tudo bem e que também. vai achar um ambiente perfeito, né? Nossa, esse ambiente é a paz. E tá tudo bem. Exato. Mas assim, que legal que você tem coisa pra aprender, que legal que os outros ainda te ensinam. Voltando no caso da pessoa que eu explanei, depois uma outra pessoa do time falou, você foi uma das minhas melhores líderes. Eu falei, caraca, legal, mudei. Consegui dar reviravolta, né? Então tá tudo bem, não errar, tá tudo bem não saber. As coisas vão se endireitando ali aos poucos, né? E vão chegando no melhor pra você. Acho que todo mundo tem o melhor pra você. E a Ana, se você pudesse falar com a Ana de 6, 7 anos atrás, assim, o que você diria pra ela, assim? Chora. Para de chorar. Não, eu vou, chora. Chora, mas chora e vai. Exato. Tipo, mas não para, né? Não trava, anda, né? Continua andando, assim. Legal isso, legal. Porque o chorar faz parte. Acho que toda mulher, eu brinco, toda mulher já foi no banheiro da empresa, ou em algum banheiro de restaurante, ou em algum cantinho, deu uma choradinha e voltou como se nada fosse, né? E voltou aqui, ó, na pose. Chora, tá tudo bem o chorar. Mas não para, assim, não para. Busca ajuda. E saiba conversar. 7 anos atrás, 8, 10 anos atrás, enfim, não guarda pra você, sabe? Tem sempre alguém que vai segurar sem carregar mágoas ali, né? A gente fica alimentando mágoas do passado, né? Porque aquela pessoa... Não adianta. Marcou, a energia, né? Precisa circular. Exato, concordo. E assim, e conversar pra resolver, e conversar pra saber quem vai te ajudar. Ter pessoas de confiança ajudam
pra caramba. Você sempre, né? Ai, me ajuda, ai, não sei o que fazer, ai, vem aqui, ai, vamos conversar. Mas eu acho que esse é o papel Na verdade, esse é o papel que deveria ser de todo ser humano minimamente disposto a viver uma vida de comunhão mesmo, de querer estar próximo das pessoas, de querer ajudar o próximo. E isso sempre foi uma coisa que eu busquei muito, assim, como profissional e como pessoa. Desde o primeiro momento que eu passei a ter pessoas no time, eu falei assim, cara, eu preciso entender mais das pessoas. Era uma coisa que eu tinha muito na cabeça. Eu falava, eu preciso entender mais. Aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar. Aí eu comecei a, como você falou bem, eu comecei a ter mentores e pessoas que eu me identificava com os valores, que também é importante. Isso. Sim. Não é você, eu vou arrumar um mentor aqui na esquina e vou seguir ele. Não. É alguém que você fala, caramba, legal a forma como ele fala com as pessoas, legal. E você vai se identificar, é natural, né? Porque quando você olha valores, você fala assim, nossa, por que a gente se deu super bem? Porque os valores conectam. Sim. A gente vai conhecendo a história um do outro, você falando do seu pai, tua história. E aí vai conectando as coisas e fala, caramba, é muito bom estar com essa pessoa, vamos se ajudar. Eu acho que isso é uma coisa que toda pessoa que tem uma responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né? Total. Hoje em dia, infelizmente, tem pesquisas mostrando que os jovens estão cada vez mais recusando posições de liderança, né? Mas você mexe no dia a dia da pessoa. Então na família. Eu fico um pouco triste, porque se o jovem tá evitando isso, significa que ele, quando ele tiver uma idade mais madura, ele vai continuar sendo imaturo. Porque eu acho que se você evita esse momento, você também tá evitando uma oportunidade gigantesca de você crescer. Eu cresci muito com as pessoas que eu tive oportunidade de contribuir, de ajudar. Não é uma relação única, de via única. É uma troca. É uma troca. Mas se a pessoa não entende que é uma troca, é muito difícil. Esse é o grande desafio. Tem que entender. Esse é o grande desafio. O líder, de novo, como eu falei, se ele achar que ele tem que ser servido, dificilmente vai rolar uma troca. Dificilmente não vai rolar. Agora, se ele entende que ele serve, né, que ele vai ajudar e que automaticamente... Porque tem muito líder tão, assim, que eu considero até old school, né? Ele acha que se ele forma alguém, ele tá sendo uma ameaça. Tô formando um monstro dentro do meu ambiente, né? Competindo comigo. Tô alimentando um monstro aqui, ele vai me derrubar. Cara, isso é tão retrógrado, assim, pros dias de hoje. Ainda mais pros dias de hoje, que eu acho que as empresas têm procurado cada vez mais os comportamentos, né? Tem procurado cada vez mais líderes que consigam criar ambientes saudáveis, porque o que tá mais acontecendo é o quê? Afastamento. As pessoas não querem mais assumir compromisso. Estão cansadas. Estão cansadas. Então, se você não tem uma pessoa que traga isso, é muito mais difícil. E aí você não consegue formar alguém. Enfim, eu acho que isso é um tipo de legado que eu quero deixar. E é muito bom formar alguém, é muito bom alguém que você ajudou, que você deu uma ideia. Eu fico muito feliz, meu. Ver crescer, você fala, nossa, de algum jeito eu impactei a vida daquela pessoa, de algum jeito aquela pessoa ouviu o que eu tava falando. E é muito gostoso você ver as pessoas que trabalharam com você. Por isso que eu falei, assim, quando você saiu, teve a dor? Lógico que tem a dor, você fala, caramba, triste. Vou perder uma pessoa boa aqui do time. Mas tem uma coisa do legado de você falar, cara, deu certo, que legal. Tipo, nossa, ela tá indo voar, tipo, ela vai voar. E tá chegando onde quer, e tá conquistando as coisas que quer. E a relação fica. Não é que, tá indo embora, nunca mais eu vou ver. Pelo contrário, nós estamos aqui, a gente tem contato até hoje. E deixa eu te falar uma coisa, pra gente chegar na parte... Estamos encerrando já, daqui a pouco a gente termina. Um sonho, né? Qual o sonho que você... Assim, qual o sonho que sua narrativa ainda está construindo, né? Qual o sonho que você ainda tem pra frente? Hoje, o sonho da minha vida é formar uma família. Que legal, que legal. Como isso é importante. Eu sei. E ver, assim, que eu consigo fazer outras coisas para além do trabalho, né? Acho que eu batalhei muito, cheguei em várias posições que foram muito legais, né? Que você buscou. Eu ainda quero, eu ainda tenho muito gás para crescer. Sim, você é muito jovem ainda. Eu ainda quero ir atrás da minha carreira e crescer. E tenho sonhos profissionais, porque é normal, que bom que eu tenho. Quero evoluir, mas o sonho da Ana Flávia hoje é formar família, assim. Acho que cheguei no momento que eu falo, tô numa carreira estável, tô numa carreira de crescimento, continuo achando que as coisas que eu faço eu tenho evoluído e tô bem. Minha família, meus pais, super bem, a gente é mega unidos, parceiros, topam tudo, estão sempre comigo, me ajudam em tudo. Sim. Tenho uma relação com as minhas amigas positiva, cara, a gente sai toda hora, eu me divirto, eu aproveito, viajo, curto,
mas eu ainda sinto que falta ali unir tudo e viver ali uma vida de família, sabe? Né? Sem dúvida. E eu quero construir, acho que eu tenho... Até muitas vezes eu me questiono, né? Porque quanto mais a gente vai crescendo também na carreira, tem um lance que vai ficando muito independente. Sem dúvida. Você vai ficando independente, e todo mundo ao seu redor acha que você não precisa de mais ninguém pra ser feliz. As pessoas Né? até Tipo, se afastam um pouco, né, Ana? Não, Fala, dá não, meu medo. Deus, Você fala, pô, essa daí... Nossa, vou pro encontro ali, cara. Você fala, não precisa... Vai ser feliz sozinha. E não, acho que ninguém é feliz sozinho. Não, A gente é também feliz não pelos acredito. outros, com os outros. E aí esse é um trabalho, né? De como é que eu também entendo que dá pra ter outras pessoas na minha vida, que dá pra construir uma família, que essa independência toda muitas vezes é só uma casquinha, que também não é tão independente assim. Eu também preciso emocionalmente de outras pessoas, eu quero outras pessoas. E você também vai se permitindo, né? Acho que com o tempo que você foi evoluindo, você falar isso é legal, porque também é reflexo da maturidade, que você vai se permitindo também, né? Falar, eu preciso abrir mais espaço, talvez, né? Para as pessoas verem que eu sou uma pessoa que eu quero construir família, que eu quero ter um relacionamento. Eu não tô aqui só uma predadora, eu quero ficar rica, milionária e ser executiva. Não é só isso, né? Não se resume a E acho que você isso. briga muito comigo com isso ainda. Eu falo muito desse Você equilíbrio. sempre fala, acho equilíbrio, até hoje, assim. Dá espaço. Exato. Você não dá espaço para os outros, você não dá espaço. Assume que você quer. Exatamente. É importante dar importante. esse sinal mesmo, de falar, gente, né? Na medida que os relacionamentos vão acontecendo, né? Você vai permitindo essa troca, né? Para não ficar uma coisa... Porque às vezes a gente fica tão num clique automático, assim, da nossa vida, que é como você falou, você teve uma vida de muita batalha, que você teve que desbravar coisas, e isso vai te forjando, né? Vai te forjando, como a gente tá falando aqui, ó, forjados. Isso vai te forjando a criar é o que você falou, uma casca. Aí você, às vezes, tá num ambiente que era pra você estar mais leve, você fala, não, aqui é comigo, não sei o quê. E aí você cria uma coisa meio única. Não, mas tem momentos que é o que você falou, é a vulnerabilidade. Fala, não, esse momento aqui sou eu quero ser eu quero ser Ana, leve. Quero ser Ana... Eu quero que alguém me mime. Isso, que alguém faça eu quero as ser coisas Ana aqui pra mim feminina também. aqui, que eu quero ser cuidada, e é isso aí. E não você fala isso bastante. E tá tudo bem, né? Não é uma coisa, não, você não pode. Você não pode querer ser essa Ana. Como assim não posso? Eu quero sim, pô, faz parte. Mas é que é difícil, acho que a gente é tão ensinado a querer... Eu, né, pelo menos, fui tão na minha mente... Eu quero crescer. Eu quero chegar lá. Que eu achei que tudo isso ia acontecer muito sozinha. E aconteceu durante muito tempo ali com a minha família, com o meu apoio. Mas você também entender que tá tudo bem, que faz parte, ter outras pessoas ali na sua jornada e na sua história, não vai te tirar da sua narrativa. Sem dúvida. Porque às vezes você fala assim, colocar outro na minha narrativa me tira dela. Não. Complementa. Exatamente. Complementa. Você vai escrever uma outra narrativa, uma terceira. Junto com a outra pessoa, exatamente. Né? E isso vai te fazer cada vez mais forte. Mas é difícil. Acho que quando você tá muito forjada pra querer batalhar e ser forte, provar, você também entender até que ponto para e deixa eu ser feliz e deixa eu buscar outras coisas, é um equilíbrio. E não jogar o sarrafo num nível também que você fala assim, não, eu quero, né, uma pessoa ultra, uma tipo capa, assim, né? Uma capa com capa. S de super... Porque assim, às vezes a gente exige tanto de um perfil que a gente acaba não conseguindo encontrar a pessoa que às vezes está do nosso lado. Sim. Isso é uma coisa muito verdade. Assim, às vezes a gente está elevando tanto que embaixo aqui tá passando tanta gente bacana que você fala assim, nossa, eu nem percebi. E às vezes acontece assim, né? De repente, quando você se permite baixar, não baixar, você entende o que eu quero dizer, né? Não é baixar, eu quero achar quando um você qualquer. se permite que o erro é normal. Exato. O erro é normal, a vulnerabilidade isso. é normal. Isso pra tudo. E aí né? aparece alguém que você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que era essa pessoa, não sei o que e tal. Então, acho que quando a gente se permite não elevar num nível, não tem que bater tudo meu checklist de exigências que eu tenho pra mim. Quando a gente se permite a deixar acontecer, eu acho que naturalmente surge alguém assim. Eu tenho experiência, né? Eu tenho 17 anos de casa, contrariando as estatísticas do mundo de hoje. Minha esposa, minhas 2 filhas. É um ambiente que quando eu entro assim, eu tenho essa capacidade também muito grande de me desconectar de tudo que é de fora. Que é aí eu entro também, em casa, né? assim, exato. Isso é muito importante. As pessoas têm dificuldade.
Que é o saber parar, né? De misturar, né? Entra em casa com a tensão do trabalho, aí machuca a família. Não, eu entro em casa... Você falou de família, né? Então acho que é legal saber que essa sensação você vai sentir. Quando eu entro em casa, é como se eu estivesse entrando... Meu conceito é esse, eu tô entrando no céu. Então no céu não pode ter tempestade, não pode ter guerra, não pode ter... Elas são pedaços do meu paraíso, entende? Então, pra mim, é muito importante ter esse momento. Então eu me desconecto. Minha esposa, ela sabe disso. Ela vai assistir esse episódio, ela vai se conectar. Eu não falo de trabalho com ela. Ah, mas por que você não fala? Já fala há tanto tempo, né? De Exato, trabalho. eu fico o dia A maior inteiro. parte do nosso dia fazendo... Entende, né? Eu falo, cara, pra que eu vou ficar... Ah, mas porque o fulano, eu não aguento mais aquele não sei o quê. Aí ela vai falar, caramba, eu virei uma freira aqui, vou ficar agora só ouvindo as lamentações. Então eu criei esse mecanismo comigo, assim. Então realmente é muito importante a família. Eu sou um cara... entusiasta disso, assim. Super, tem uma família linda. É. E para finalizar, assim, o que ainda tá sendo forjado em você, né? Já que nós estamos falando de forjados... O equilíbrio, né? Equilíbrio? Hoje eu ainda preciso evoluir muito. Acho que eu melhorei. Eu já lido nas situações... Legal, equilíbrio é uma coisa importante. Não, assim, eu já lido nas situações... Eu brinco que hoje em dia não tem mais aquela situação que eu entro e falo assim, nossa, não sei lidar. E fica lá naquela... Fica naquele Deus. Desespero. Né, acho que hoje eu já sei que eu tenho condição, eu tenho conhecimento, eu sei lidar, eu tenho mais capacidade psíquica mesmo de saber lidar com as coisas e fiz terapia e trabalhei muito nisso. Mas acho que hoje eu ainda tenho uma briga por esse equilíbrio, assim. Equilíbrio de hora de parar, de hora de entender que tá tudo bem por aqui, de que isso daqui ainda dá pra viver um pouco mais, eu não preciso ainda ficar louca do trabalho. Porque se deixar... Né, você me conhece. Mas é uma busca, se me deixar, né? eu fico lá achando que o trabalho não tem fim. Saber que tem um pouquinho que vai ficar pra amanhã e que tá tudo bem. Exato. Então, se permitir também, esse né? equilíbrio, eu ainda tô forjando. Legal. Aí É algo que eu acho que muita gente também deve estar buscando, viu? Equilíbrio é uma palavra forte dos dias de hoje, né? As pessoas têm... E necessária, né? Porque ninguém quer entrar no ciclo da ansiedade de novo. Não, mas a gente tem visto, assim, muita busca por equilíbrio, né? Nas pessoas, de quererem não ter mais atenção de só o trabalho ou só a vida pessoal, enfim. As pessoas têm buscado mais isso. A gente tem visto muitas pessoas investindo em saúde também, coisas que hoje estavam meio negligenciadas, né? Ainda tem, enfim, muito problema em relação a isso, mas saúde mental, saúde física, as pessoas têm buscado mais isso, né? Eu Porque percebo. sem saúde a gente não faz nada, a gente não trabalha. E tem uma coisa que é muito verdade. Se você não para, o corpo para por você. Exatamente. Então, o disjuntor desarma, a gente brinca lá que o disjuntor então, desarma. Assim, se você não sabe parar e se você não sabe ter o equilíbrio, teu corpo te para. Verdade. E aí vai te parar pelas coisas mais diversas possíveis, mas ele te para. Exatamente. Então, acho que esse equilíbrio e essa vontade de fazer várias coisas de um jeito mais calmo é o mais importante hoje, assim, que ainda tô forjando. Que bom, que bom. Tá, a gente vai estar sempre sendo forjado. Sim. Aninha, obrigado. Obrigada a você. Adorei demais falar contigo, adorei demais mesmo. Eu tava ansioso pra gente falar, porque eu falei, a história da Ana, assim, é uma história que tem muito a ver com a ideia de ser forjada, porque, ela passou por situações onde ela teve que, talvez, em alguns momentos, ela teve em tempestades que só ela estava, né? Sabe aquela situação de você estar numa tempestade que não tem mais ninguém? Só eu tô na tempestade. O que tá acontecendo aqui? E aí é muito... Mas eu acho que essa deve ser a mais difícil, porque é você com você mesmo, né? Quando você tá ali com outra pessoa, ela também tá na tempestade. Mas é que te dá mais orgulho também, às vezes. Então eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que quando você sai dela e você olha talvez assim pra trás e pensa um pouco, você fala, nossa, eu passei por isso e olha quem eu me tornei, né? Essa é a ideia de ser forjado, né? Você passou por todo esse processo. No nosso último almoço, acho que eu chorei. Exatamente. Eu chorei, não chorei. Eu só choro. Eu lembro que teve uma... Se vocês gravaram uma coisa que eu choro. Mas eu lembro que eu virei pra você, chorei e falei, eu cheguei onde eu queria. Eu lembro. E eu tô você lembrou feliz. Disso. Eu tô bem. Eu lembro disso. Plena. Você tava, acho que na casa, não sei se é na casa do seu pai, alguma coisa assim. Você tinha uma foto, enfim. Aí eu brinquei com isso, você falou, eu tava olhando pro, sei lá, pro horizonte, assim, né? E aí eu me senti completa. Puta, eu achei isso muito forte, assim. Eu falei, cara, que legal. Eu chorei, porque eu falei, eu cheguei onde eu queria, com muitas E o choro coisas. De paz, né? Não era um choro de... olhar e falar, cara, que orgulho. Olha quanta coisa eu construí. Eu falei, nossa, que legal. E de comemorar, assim, é bom. Falei, você tá bem. Que bom. Obrigado, viu? Prazer falar contigo de novo e que a gente possa ainda conquistar muita coisa junto, tá bom? Obrigada pela amizade.
Sempre, conta comigo sempre. Milhões de apoios da vida. Valeu.